promessa, prosperarei, prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre uma provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. E sobre mim é uma promessa, prosperarei, prosperarei, transbordarei. Pra direita, pra esquerda, na minha frente e para trás. Pra direita, pra esquerda, na minha frente e por todo lado, por todo lado. Oh, sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Oh, sou abençoado, yeah. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe os teus projetos em nome de Jesus. Pega mais uma vez agora a palavra de Deus e abra comigo, por favor, em Jeremias capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. À medida que você for encontrando, vai dando aquele glória a Deus. Versículo de número 1, amém? Jeremias, só quem achou, diga achei. Quem está procurando ainda, diga estou chegando. Jeremias capítulo 18. É uma passagem bem conhecida. Você já deve ter ouvido uma dezena, ou talvez até centenas de pregações falando sobre isso. Mas eu creio que Deus sempre tem um ensinamento novo para transmitir. Então, ainda que você conheça a história e a passagem, abre o teu coração, dá de presente a tua atenção e deixa o Senhor falar contigo, amém? Jeremias 18, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Eu vou ler de novo, preste atenção. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus pode fazer uma obra na sua vida. Se preciso amassar, Ele pode amassar. Se preciso apertar, Ele pode apertar. Ele pode te moldar. Pode ou não pode? Eu vou ler de novo só o final e peço que você leia após mim. Vamos lá. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
A tua vida está na mão de Deus? Então deixa Ele trabalhar. Se você pode, coloque a palavra aberta sobre o teu assento e para Deus dê uma linda salva de palmas. Mas tem que ser a maior, tem que ser a mais bela, tem que ser a mais verdadeira salva de palmas que você já deu na vida. E enquanto você aplaude, engrandeça o nome dEle, exalte ainda mais ao nome dEle. Pai querido, Deus amado, Tu és o oleiro, nós somos o vaso. Faz a Tua obra em nós, opere o Teu querer em nós, amassa, aperta, desfaça, refaça, opere o Teu querer em nossas vidas, mexe com a nossa estrutura, faz o sobrenatural hoje aqui, envia a Tua palavra com poder e autoridade. E enquanto esta palavra estiver sendo ministrada, trata corações, opere milagres, faça cura, o sobrenatural acontecer, mas que cada pessoa ouvir a Tua palavra seja impactada, moldada, transformada pelo Teu Espírito Santo. Que assim seja feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Pode tomar o teu lugar, pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Na nossa vida, nós enfrentamos algumas crises, nós passamos por algumas frustrações, algumas decepções, algumas desilusões, momentos onde nós fraquejamos, momentos onde nós nos enfraquecemos, e às vezes a reação é se sentar e ficar esperando para ver o que acontece. E a gente poderia inclusive preparar uma mensagem só para falar sobre isso. Agar, ela se sentou no deserto e ficou ali, esperando para ver o que poderia acontecer, acreditando ela, que porque a água havia acabado, o alimento havia acabado, ela e o seu filho morreriam naquela situação. Elias, triste, decepcionado, por causa das perseguições, ele se sente inferior, ele se senta à beira de um caminho, debaixo de uma árvore, e também fica ali, esperando para ver o que vai acontecer. Podemos falar de Pedro, que quando Jesus foi preso, está ali sendo torturado, diz a palavra que Pedro pega um banquinho e se senta, distante, esperando para ver o fim. E temos vários exemplos que poderíamos citar. Bartimeu estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, para ver o que poderia acontecer na sua vida, se alguém poderia ajudá-lo. Mas em todos esses casos que eu estou te dizendo, nós vemos uma coisa semelhante: o Salvador sempre aparece, seja enviando um anjo, seja o próprio Deus aparecendo, seja o próprio Cristo passando ali pelo caminho, para mostrar que a solução dos nossos problemas não é ficar sentado, se lamentando, chorando. É por isso que existe um texto que eu gosto muito, que está em Hebreus, no capítulo de número 11, quando a palavra fala acerca dos heróis da fé, como eles foram perseguidos, como eles foram torturados, como eles foram mortos. Mas uma frase que ficou cravada no meu coração é: da fraqueza os heróis da fé tiravam forças. Você pode dizer isso comigo? Da fraqueza os heróis da fé tiram forças. E nós temos algumas lições aqui para aprender, algumas lições com essa palavra para aprender. Pois todas as vezes que um vencedor surge, ele podia estar sentado, ele poderia estar caído, mas vem uma palavra de ânimo falar com ele, para que ele se levante e tome um posicionamento diferente. Daniel, certa vez, ele tem uma visão. No capítulo de número 10 do livro de Daniel, Daniel está triste. Por 3 semanas ele não se alimenta direito.
ele está angustiado, ele está caído no chão, deitado, ele está largado no pó da terra, mas de repente vem uma mão que eu creio ser uma mão espiritual, a mão de Deus vem sobre ele, toca nos seus ombros, e ele não vê nada, ele só escuta uma voz dizendo: Daniel, levanta-te, eu ouvi as tuas orações. E quando ele se coloca de pé, diz a palavra que as suas pernas estão tremendo, mas a voz do Senhor fala com ele dizendo: não tenha medo, pois desde o primeiro dia que você colocou o seu coração, que você se aplicou para buscar o entendimento que vem de Deus, as tuas orações foram ouvidas pelo Eterno, e a seu tempo Ele vai te recompensar. Agora presta atenção, que antes da promessa, antes da recompensa, a mão veio ao seu encontro, a voz do Senhor veio ao seu encontro para dizer: se coloque em pé. Quando a gente abre no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 2, está escrito: Ezequiel, se coloque em pé e eu falarei contigo. A nossa vitória começa aí. Se coloque em pé e eu falarei contigo. Quando o apóstolo Paulo ele teve um encontro com Cristo, a gente não sabe ao certo se ele caiu do cavalo ou se ele se lançou no pó. Eu já ouvi muitos pastores dizendo que Paulo caiu do cavalo. Na minha opinião, quando ele viu aquela luz tão forte, tão imensa, e ele reconheceu que era Deus, como a Bíblia não deixa claro o que aconteceu, na minha opinião foi ele que se jogou no pé, foi ele que se jogou no chão, e o Senhor vem para dizer a ele: se coloque em pé, porque eu vou te fazer um missionário, eu vou te enviar a vários lugares, para você falar das visões que você está vendo, e das visões que eu ainda irei te mostrar. A primeira lição que eu aprendo aqui em Jeremias capítulo 18, está justamente no versículo de número 2. A primeira palavra está escrito: levanta-te. Diga comigo: levanta-te. Mas fala com autoridade, diga: levanta-te. E essa é a primeira lição de hoje. Levanta-te. E a segunda lição já vem na segunda palavra: e desce. Se coloque em pé e desce a casa de oleiro. Jeremias, para de fazer o que você está fazendo agora e vem ver como o oleiro trabalha, vem ver como Deus trabalha. E na vida de um vencedor é isso que acontece. Você se coloca em pé, mas tem que aprender a descer. Você se coloca de pé para ouvir a voz do Senhor, mas tem que aprender a descer até a casa do oleiro, porque não tem como vencer sem descer primeiro. José, antes de se tornar o governador do Egito, primeiro ele desceu no poço. Ezequiel teve que descer, ainda que fosse uma visão espiritual, ele teve que descer até o vale dos ossos secos. Quando você desce, ninguém glorifica a Deus por causa disso. Quando você desce, ninguém glorifica a Deus pela sua vida. Mas quando você desce, o tempo da dupla honra começa a ser escrito por Deus em teu favor. Diz a palavra na carta aos Efésios, no capítulo de número 4, se você quiser vai lá e acompanhe comigo, em Efésios capítulo de número 4, no versículo de número 10, Efésios capítulo 4, verso 10, se tem alguém já entendendo, dá um glória a Deus aí. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Diga comigo: aquele que desceu é o mesmo que subiu. Minha gente, você já parou para prestar atenção, para pensar nisso? Os olhos de Cristo viram, contemplaram a formação do universo. Você já parou para pensar nisso?
Os olhos do Senhor contemplaram a criação de todas as coisas, mas mesmo Ele estando presente na criação de tudo, Ele desce até essa terra, Ele desce até a sepultura. É a maior lição de humildade que alguém poderia nos passar. Ele, sendo todo poderoso, tomou o lugar de homens falhos e pecadores, se entregou, desceu a essa terra para ser humilhado, para ser escarnecido, para ser zombado. Mas eu e você sabemos que hoje Ele tem um nome que é sobre todo nome, que Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá. E eu tenho que dizer isso para você, talvez você não entenda, por que Deus pede para você descer tanto, por que às vezes as coisas acontecem para você descer tanto, para você se humilhar, para você baixar a bola um pouco, porque quando você desce, Deus te faz subir. Você pode dizer isso comigo? Declare com força e fé: quando eu desço, Deus me faz subir. Diga comigo: que Ele cresça e eu diminua. Quando você diminui, a obra dele cresce na sua vida. Quando você se humilha, Ele te exalta. Quando você desce na casa do oleiro, Ele te coloca nos lugares altos. Abre comigo, por favor, a palavra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 3. Veja isso. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Para dar um contexto ainda melhor e a gente entender o que estava acontecendo, versículo 2. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 2. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do... Você quer que a glória de Deus encha a sua vida? Versículo 3: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, lançaram os seus rostos no chão e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para... Perceba, quem quer fogo, quem quer glória, quem quer unção, tem que se curvar, tem que se prostrar, tem que diminuir. Às vezes a vitória não vem, não é por causa daquilo que nós falamos, mas é por causa de como nós estamos falando. Às vezes o problema não é o que você fala, mas é como você fala. Quando Lázaro morreu, a Marta foi ao encontro de Jesus e disse para ele: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para Marta e disse: ó Marta, cadê Maria, seu irmão? Porque você não entende como que as coisas funcionam. Ela está trabalhando lá, ela está chorando. Chama ela aqui. Ana Maria vem. Ela se lança aos pés de Cristo, e com lágrimas nos olhos ela declara: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você percebeu que as palavras foram as mesmas? Percebeu que a frase foi exatamente a mesma? Qual é a diferença? Como a pessoa está falando. Nós vivemos em uma época onde as pessoas acham que podem falar de qualquer jeito, onde o filho acha que pode falar de qualquer jeito com o pai, onde o aluno acha que pode falar de qualquer jeito com o professor. A palavra diz que nós temos que honrar os nossos pais. Nós não podemos falar de qualquer maneira não, minha gente.
Os filhos não podem falar de qualquer forma com os pais, não. Nós vivemos em uma geração onde o obreiro, às vezes ele acha que ele pode falar de qualquer maneira com o pastor, e o pastor, às vezes ele acha que pode falar de qualquer maneira com o obreiro. A palavra diz, tem um texto sagrado que declara que eu, como pastor, tenho que falar com os obreiros como se eu estivesse falando com alguém da minha família, como se eu estivesse falando com meu pai. Então eu, como pastor, não posso chegar num obreiro e falar, você não presta, e falar com ele de qualquer jeito, de qualquer maneira, da mesma maneira que um obreiro não pode chegar no pastor e falar de qualquer forma. Mas nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas não têm mais filtro. Elas acham que podem falar de qualquer jeito, de qualquer maneira. O marido acha que pode falar de qualquer forma com a esposa, e a esposa às vezes acha que pode falar de qualquer maneira com seu marido. A submissão acabou, e o marido não entende mais que deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E o pior, às vezes a criatura acha que pode falar de qualquer maneira com o Criador. Vou dizer de novo, às vezes a criatura acha que pode falar de qualquer maneira com o Criador. É aqui que a obra de Deus começa a fazer sentido. Quando Jeremias ele desce até a casa do oleiro, ele está vendo que o oleiro está trabalhando na obra. Volta lá comigo em Jeremias capítulo de número 18. Volta lá comigo. Versículo 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A princípio, Jeremias não está entendendo absolutamente nada, mas há algo que eu quero falar para você: o oleiro está trabalhando. Será que tem alguém entendendo isso e pode declarar com força e fé: o oleiro está trabalhando? No livro do profeta Isaías, o profeta vai declarar para aquela nação: vocês não sabem, vocês nunca ouviram que o Senhor, o Deus de Israel, Ele não dorme, Ele não se cansa. Jesus certa vez ele declarou aos seus seguidores: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu quero dizer isso para você. Talvez você não esteja entendendo nada, mas o oleiro está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida. E às vezes é isso que acontece, a gente não entende mesmo. Jesus disse: o que eu faço agora, vocês não entenderão. Depois, quem sabe, um dia vocês irão compreender. Mas o que eu faço agora, vocês não entenderão. Talvez você esteja vivendo um momento assim na sua vida. O que Deus está fazendo agora, talvez você não esteja entendendo, compreendendo. Mas guarda isso na tábua do teu coração: o oleiro está trabalhando. Deus está trabalhando, Deus está agindo. Versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro, presta atenção nos detalhes, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Por muitas vezes a gente vem na igreja e o ministério de louvor canta: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida. Mas em nome de Jesus, presta atenção na palavra: não é Deus quem está quebrando o vaso, é o vaso que está se quebrando sozinho. Você está pegando aí? Como o vaso se... Deus não precisa te quebrar, é você que se quebra. É a pessoa que se quebra sozinha. Deus não precisou quebrar Saul, foi Saul que se quebrou sozinho. Deus não precisou quebrar o filho pródigo, foi o filho pródigo que se quebrou sozinho. Tem alguém entendendo isso aqui? No segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, Deus levanta um profeta chamado Azarias, e Azarias libera uma palavra profética ao rei Asa, dizendo: o Senhor está convosco, enquanto você estiver com ele.
Se você buscá-lo, ele será achado de vós. Mas se você deixá-lo, então o Senhor também se afastará de ti. Perceba que são os nossos pecados que nos quebram, são os nossos erros, são as nossas falhas, são as nossas iniquidades que acabam conosco. Agora a boa notícia está no versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A boa notícia é que você pode até ter errado, a boa notícia é que você pode até por causa dos erros ter se quebrado todo, mas nos quebramos, porém ainda estamos nas mãos do oleiro. A nossa vida ainda está nas mãos de Deus, e Ele é poderoso para pegar um vaso que parecia ser um vaso imprestável, um vaso que estava só o caco, um vaso que não valia mais nada, e Ele é poderoso para refazê-lo, para transformá-lo, e para fazer com que aquele vaso que estava todo amassado se torne um vaso de honra nas mãos de Deus. É por isso que a palavra diz, o apóstolo Paulo vai declarar que Deus escolhe as coisas loucas, Deus escolhe aqueles que eram desprezados, Deus escolhe aqueles que eram desprezíveis, mas através dos loucos, através dos desprezíveis, Deus faz a sua obra perfeita. Aí está a diferença. Se você quebrar aqui, pelo menos você está nas mãos de Deus e Deus te refaz. Mas se você quebrar no mundo, o mundo te joga fora, porque você não vale nada. Desculpa falar assim, mas é uma verdade. Para o mundo, nós somos só barro. Para o mundo, nós não temos valor nenhum. Para o mundo, nós somos pó, barro, somos descartáveis. Olhe para alguém e diga para essa pessoa: para o mundo, você é descartável. Mas escuta isso, Deus não descartou você. Existem vasos que a gente deixa jogado, só com lixo dentro. Mas tem uma palavra em 2 Timóteo, que se você puder, vai lá comigo, eu quero que você tome posse disso hoje. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 20. Essa é a terceira lição de hoje. Se você quebrar no mundo, você é descartado. Mas se você quebrar na mão de Deus, Deus te transforma em um novo ser, uma nova criatura, em um vaso de honra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Você ouviu comigo lá Jeremias 18? O vaso se quebrou. Você ouviu agora aqui em Timóteo, quando Paulo falou? Se o vaso se santificar, podia ser vaso nem de barro, podia ser vaso de pau, mas se o vaso se santificar, será transformado em vaso de honra. Santificai-vos, e o Senhor operará uma grande obra através da sua vida. Santificai-vos, e o Senhor te preparará para a boa obra dele em sua vida. Agora, quando não há santificação, quando não há busca,
quando não há humildade, quando não há sinceridade, quando não há uma conversão verdadeira, isso provoca a ira de Deus. Volta comigo lá em Jeremias 18, versículo 6, vou ler de novo, Jeremias 18, verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, presta atenção, porque normalmente a gente só fala até o versículo 6, presta atenção agora. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Eu trabalho, eu falo, eu ministro, eu envio um anjo, eu envio o profeta para dar um aviso dizendo: eu vou quebrar, eu vou amassar, eu vou destruir. Mas se esta nação se arrepender antes que venha o juízo, então eu terei misericórdia. Normalmente a gente lê o texto só na poesia, só na parte bonita, mas amado, escuta, isso aqui não é uma poesia, não é uma palavra bonitinha não, isso aqui é uma advertência para a igreja, é uma advertência para o povo de Israel. Como assim, pastor? Enquanto o oleiro está trabalhando com um vaso na roda, o vaso está sendo moldado nas mãos do oleiro, glória a Deus por isso. Mas quando o oleiro ele termina de moldar o vaso, ele pega aquele vaso moldado e deixa aquele vaso secando por alguns minutos, por alguns instantes, antes de fazer que o vaso passe pelo fogo. E o que eu entendo aqui, que quando o oleiro trabalhou no vaso, colocou o vaso para descansar, o que acontecia com o vaso? Se derretia todo. O vaso foi moldado por Deus, foi trabalhado por Deus, mas na hora que ele ficou sozinho por inteiro, sozinho por um tempo, ele desmanchou, ele amoleceu. É um vaso que não tem firmeza, é um vaso mole. Com todo respeito, não seja um vaso mole. Com todo respeito, olha para alguém e diga: não seja um vaso mole. Deus pode amassar de novo e fazer tudo de novo? Claro que pode, mas até quando? Até quando? Estava conversando com o pastor João antes de subir para pregar. Existem pessoas que a gente passa por uma igreja, né, pastor João? E a nossa alegria como pastor é a gente receber uma pessoa que estava nas drogas, com a vida destruída, e essa pessoa receber Jesus, ser transformada pelo Espírito Santo e se tornar um vaso de honra. Mas é triste quando a gente passa por uma igreja e todo dia a gente tem que orar por aquela pessoa pelo mesmo problema, e passam-se 2 anos, 3 anos, a gente é transferido, vamos para outra igreja, vamos para outro estado, vamos para outra cidade, e quando a gente ouve falar daquela pessoa, já se passaram 10 anos, a gente ouve falar daquela pessoa e ela ainda está caindo endemoniada pelos mesmos motivos, ela ainda está enfrentando os mesmos problemas. O oleiro já trabalhou, já moldou, mas quando coloca a pessoa um pouquinho para descansar, é um frouxo, é um vaso mole. É um vaso mole. Eu quero sentir a alegria de ver você sendo transformado em um vaso de honra e fazendo mais do que eu faço hoje. Eu quero sentir essa alegria de daqui 10 anos, quem sabe, eu voltar na cidade de Guarulhos e ver você pregando o evangelho, ganhando almas, expulsando demônios. A minha tristeza vai ser se de repente eu olhar para a pessoa, pastor João, e ela enfrentando as mesmas lutas, as mesmas dificuldades,
e a vida dela continuar do mesmo jeito que foi em 2020, 2019, 2018, 2017. Com todo respeito, não seja um vaso mole. Quando Azarias falou para o rei Asa: se você buscar, Deus vai estar contigo, mas se você deixar, Deus vai te abandonar. Na verdade não é Deus que abandona a pessoa, mas é a própria pessoa que se afasta de Deus. Diz a palavra que o rei Asa convoca todo o povo para buscar o Senhor. Mas o rei Asa, ele tinha, em algumas traduções vai chamar de mãe, em outras traduções vai chamar de vó. Ele tinha uma avó que se chamava Maca. Enquanto todo o povo estava adorando o Deus verdadeiro, a avó do rei Asa foi e fez um poste ídolo, fez uma imagem para adorar. E a avó do rei Asa, ela tinha um título de rainha. Mas o rei Asa, ele vai depor contra a sua própria avó, vai destroná-la, vai tirar a posição que ela está. Amado, entenda isso. Quando você toma uma decisão de servir a Deus, às vezes, pessoas que você ama, pessoas que são da sua família, amigos de longa data, eles não concordam com você e tentam fazer de tudo para tentar te atrapalhar, mas o que é certo e pronto, acabou. Não importa se é a sua mãe, se é o seu pai, se é o seu filho, se é a sua avó, se é um amigo que está fazendo a coisa errada. Se Deus te chamou para ser um vaso de honra, então seja um vaso de honra, porque quem sabe aqueles que hoje estão fazendo postes ídolos para adorarem, estão fazendo imagens de escultura para adorarem, vão ver que o Deus que você serve é um Deus verdadeiro, que você não é um vaso vazio, porque as imagens de escultura são assim, as imagens de gesso, as imagens de pau são assim. Salmo 115, são ocas por dentro. O vaso, ele pode até ser feito vazio por dentro, mas quando ele se entrega a Cristo, ele tira toda a sujeira de dentro do vaso, transforma esse vaso em um vaso de honra, e enche este vaso com algo precioso, algo valioso, que é a unção, o Espírito, o óleo da unção que é derramado sobre ti. Você está entendendo e tomando posse dessa palavra? O rei Asa, ele não alisou, era sua avó, mas ele não alisou. Ou você vive para Cristo, ou você vive para Cristo. Ou é, não tem opção de não ser. Nós não podemos ser ouvintes esquecidos, nós temos que ser fazedores da obra, ou senão, vai continuar sendo um vaso mole, um vaso sem firmeza, um vaso sem estrutura, que quem olha o oleiro trabalhando diz: ó, vaso bonito, hein? Mas fica sozinho só por um tempo, desmancha todo. O oleiro tira a mão só por alguns minutos, desmancha todo. Deus não está à procura de pessoas que vivam de aparência, que pareça ser. Tem que ser. Tem uma passagem, segundo livro dos Reis, abre comigo. Segundo livro dos Reis. Capítulo 2. Versículo de número 19. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, verso 19. Se tem alguém comigo aí, dá um glória a Deus. E os homens da cidade disseram a Eliseu, presta atenção nisso: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu Senhor vê. Diga comigo: Ele está vendo
Um lugar muito bonito. Ponto e vírgula agora. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Quando Eliseu chegou na entrada da cidade de Jericó, olha, Eliseu, como a cidade é bonita. A frente da cidade é linda, a entrada da cidade é bela, é maravilhosa. Mas quando ele entra na cidade, ele vê que a água é má, que o povo está morrendo de sede, que o gado está perecendo, que eles plantam, mas não colhem, porque a terra não é fértil, a terra está morta. Então, peraí, é uma aparência, a entrada é uma aparência maravilhosa, mas quando entra, o que tem ali? O que o Espírito Santo de Deus vê, quando Ele olha para dentro de você? O que o Espírito de Deus vê, quando Ele te enxerga nos bastidores? O que o Senhor está vendo nos bastidores das igrejas? O que o Senhor está vendo, quando Ele nos olha no íntimo, no secreto? Vasos que são de honra? Ou vasos que são só aparência? Que quando ficam sozinhos, só por um tempo, desmancha todo, é frouxo, é mole, não tem firmeza, não tem estrutura. Você achava que essa palavra era uma poesia, né? Para fazer uma canção, e para ficar dizendo: eu quero ser um vaso novo nas mãos do oleiro, quebra a minha vida, me transforma. Mas chega uma hora que Deus olha para esse vaso que todo dia tem que ser quebrado e amassado, que todo dia precisa passar pelo processo de novo, porque não cria firmeza, porque não cria resistência. Chega uma hora que Deus diz: basta. E amado, escuta, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas vai chegar uma hora que Deus vai dizer: basta, chega. Volta comigo lá em Jeremias, só que agora no capítulo 19, versículo 1. Jeremias capítulo 19, verso 1. Tem gente que é assim, pastor João, parece bonito, mas quando está sozinho, desmancha todo no pecado. Jeremias capítulo 19, verso 1. Assim diz o Senhor. Olha o que ele vai falar para o Jeremias: vai e compra uma botija de oleiro. E eu quero que você creia nisso. Jesus pagou um alto preço para comprar essas botijas que aqui estão. Jesus pagou um alto preço para comprar esses vasos que aqui estão. Mas presta atenção aqui. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo aos anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali as palavras que eu te disser. Jeremias, você viu como eu trabalho. Agora compra uma botija de oleiro, vai até o povo e anuncia o que eu vou mandar. E Jeremias começa uma pregação. Eu não vou ler a pregação do Jeremias inteira aqui, mas se você quiser, leia na sua casa com calma depois. Mas eu quero falar contigo para a gente encerrar. Versículo de número 10. Olha o que Deus vai mandar Jeremias fazer depois da pregação. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Presta atenção em um detalhe aqui teológico. Em Jeremias capítulo 18,
o vaso se quebrou na mão do oleiro. Em Jeremias capítulo 19, Deus quebra o vaso e não tem mais jeito. Está entendendo aí? Vou dizer de novo. Em Jeremias 18, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Jeremias 19, Deus quebra o vaso e manda enterrar em um lugar chamado Tofete. E Tofete, só para você entender, era um lugar onde as pessoas faziam sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, a Moloque, a um deus pagão. E Tofete tem dois significados. O primeiro significado de Tofete são lugares altos, e o segundo significado de Tofete é lugar de chama. E eu fico com esse segundo significado aqui hoje. Deus quebra o vaso e manda enterrar em um lugar que se chama lugar de chama. Quem é espiritual já entendeu. Não quebra não, tem estrutura. Não seja um vaso frouxo, não seja um vaso mole, seja um vaso de honra. A cada dia Deus tem trazido uma palavra para moldar a sua vida. Vai chegar uma hora que o próprio Deus vai dizer: chega. Eu quero que você saia daqui acreditando nisso. Esta é uma palavra de misericórdia. Deus está nos dizendo: conserta a sua vida enquanto ainda dá tempo, porque o tempo está acabando. Não quebra não, mas se quebrar, quebra na mão do oleiro. Não quebra não, olha para alguém e diga para essa pessoa: não quebra não, mas se quebrar, quebra na mão do oleiro. Eu quero terminar dizendo isso. Deus, Ele quer sarar vidas hoje. Deus, Ele quer sarar ministérios. Deus, Ele quer restaurar estruturas aqui hoje. O oleiro está disposto a sujar as suas mãos mais uma vez por você. Porque o oleiro, para fazer um vaso bonito, ele tem que sujar as mãos, é verdade ou não é? E o oleiro, ele sujou as mãos por você. Ele viu o seu pecado e ele se sujou por você. Agora a pergunta que eu quero fazer para encerrar: você está disposto a parar de fazer o papel de vítima e se colocar de pé e deixar Deus agir através da sua vida, deixar Deus falar através de você? Você está disposto a parar de fazer papel de vítima e ouvir a voz do Senhor? Quem está disposto a isso? Você está disposto a se humilhar e descer à casa do oleiro e ver como o oleiro trabalha? Você está disposto a se santificar e ser um vaso nas mãos do oleiro? Está disposto a isso? Só quem está disposto de verdade, se coloque em pé em nome de Jesus. Deus não é limitado. Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas são muitos os textos que eu vejo dentro da palavra, de pessoas que estavam fracassando, mas que da fraqueza tiraram forças, e Deus transformou em verdadeiro vencedor. São muitas as vezes que eu vejo dentro da palavra Deus olhando para o povo e dizendo: anima-te. São muitas as vezes que eu vejo Deus falando para o povo: se levanta. São muitas as vezes que eu vejo dentro da palavra Deus chamando o povo para enfrentar os inimigos. Não fica fazendo papel de vaso mole não, porque Deus não te chamou para ser vaso mole. Você não é um frouxo não, você não é um molenga não. Tua vida está sendo moldada por Deus. Ele vai te colocar no forno para te dar a estrutura, para te dar a base. Você vai passar por uma prova de fogo ainda, mas toda vez que você entra no fogo que vem de Deus, você sempre sai mais forte, você sempre sai mais resistente.
Deixa Deus trabalhar na sua vida. No mundo, você não passa de barro. No mundo, você não vale nada. No mundo, se você quebrar, o mundo te descarta. Ainda hoje, Deus quer restaurar vidas. Vai chegar uma hora que Deus vai ter falado tanto, que se a pessoa não quiser, se a pessoa não quis, vai chegar uma hora que Deus vai quebrar e não vai ter mais jeito. Mas hoje eu quero te dizer que ainda tem jeito para você. Hoje eu quero dizer que as mãos do oleiro ainda estão sujas, porque Ele está trabalhando ainda na sua vida. A questão é, você quer deixar Deus trabalhar? Se você ainda não entregou a vida a Jesus, faz isso hoje. Se você ainda não declarou publicamente que Jesus Cristo é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador, ou se você já entregou a vida a Jesus um dia, mas por alguma razão acabou se enfraquecendo, se esfriando, saiu da casa do Pai, o Espírito de Deus está te chamando de volta. Você que quer voltar para a casa do Pai, você que quer entregar a vida para Jesus sem medo, sem vergonha, junto com a minha mão, levanta a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Pastor, eu quero voltar para a casa do Pai e nunca mais me distanciar, nunca mais sair da presença dele. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus ou voltar para a casa do Pai, levanta a mão bem alta, eu quero orar por você. Amém? Eu vi o japonês que levantou a mão, mas a gente orou semana passada já, né, japonês? Descendente de japonês, né? Já está em Cristo já. Todos aqui já estão em Cristo? Você é um vaso mole ou um vaso resistente? Pela resposta tão fraca, acho que é melhor a gente orar, né? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Leva a tua mão à altura do seu coração. E com toda a sua fé, declare comigo assim bem alto e bem forte, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua voz, e eu aprendo com a tua palavra. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei, meu Deus, que eu posso até ter enfrentado momentos difíceis. Eu sei que algumas vezes eu posso ter me amolecido e até me quebrado, mas eu quero o fogo que vem do teu Espírito, a resistência que vem do Senhor. Eu não quero todo ano sofrer com a mesma luta, porque eu sei que quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo, ele pode até se levantar, mas ele vai ter que cair, porque eu não sou frouxo, eu não sou molenga, eu fui moldado por Deus, e eu sei que a minha resistência, a minha força não vem de mim, vem de ti. Continue com os teus olhos fechados. Se tem alguma área na sua vida que nesta área você tem perdido, que nesta área você não tem tido a resistência necessária, que nesta área você tem ficado fraco, coloca de uma forma específica esta área nas mãos de Deus agora. Diga para Ele de uma forma específica: Deus, eu quero vencer isso, e eu não vou mais me entregar a esse mal, eu não vou mais me entregar a esse vício, eu não vou mais me entregar ao ódio, eu não vou mais me entregar à ganância, à soberba, à revolta. Molda a minha vida e me transforma, porque hoje, ainda que eu quebre, a minha vida está em tuas mãos, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai bendito, eterno. Tu és maravilhoso, Tu és santo. O Senhor nos trouxe uma palavra de advertência, o Senhor nos trouxe um alerta. No capítulo 18 o Senhor disse: é o vaso que se quebrou. Meu Deus, nós desmanchamos, mas nós nos desmanchamos em tuas mãos. O nosso coração está quebrantado para o Senhor trabalhar, a nossa vida está nas tuas mãos para o Senhor trabalhar. Então molda a nossa vida, molda o nosso caráter, molda a nossa estrutura, trabalha no nosso coração, acrescenta
acrescenta fé na vida de todos aqueles que ainda viviam na incredulidade, na dúvida, no medo. Arranca os sentimentos que não provêm de ti, a inveja, a soberba, o ódio, a ganância, a corrupção. Arranca, meu Deus, todo sentimento que nos afasta da tua presença, todo sentimento que nos transforma em uma pessoa mundana, porque o mundo nos descarta, o mundo quando nos vê no pior, o mundo nos abandona. Mas quando o Senhor nos viu só o caco, quando o Senhor nos viu ainda na posição de barro, ainda na posição de lama, o Senhor sujou as suas mãos e está trabalhando em nosso favor hoje. E certo eu estou que a boa obra que o Senhor começou na vida deste homem, a boa obra que o Senhor começou na vida dessa mulher, a boa obra que o Senhor começou na vida de cada obreiro, de cada pastor, de cada adorador, a boa obra que o Senhor começou neste lugar, tu és fiel e poderoso e vai aperfeiçoá-la. Então aperfeiçoa a tua obra em nós, e que a cada dia, a cada mês, a cada ano, sejamos vasos de honra nas mãos do oleiro. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Adore o nome dele, engrandeça o nome dele agora. Senhor, pode me mudar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. O eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Eu sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. O eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. O eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Amém? Não quebra não, hein? Mas se quebrar, quebra na mão do oleiro.
Olha para alguém e diga para essa pessoa: se quebrar, quebra na mão do oleiro, quebra na mão de Deus. Não quebra no mundo não, porque no mundo você é descartado, no mundo você não vale nada, mas o oleiro faz com que você tenha valor. Amém? O oleiro faz com que você tenha valor. A gente estava vendo umas obras de arte um dia desse, né, pastor? Eu não entendo muito de obra de arte, acho que o pastor João pelo jeito também não. E a gente estava vendo umas obras de arte falando como é que alguém pode pagar caro num negócio desse. Uns ferros retorcidos, uns negócios tudo torto. Eu não tinha coragem de ter um negócio daquele na sala da minha casa não, pastor. Feio demais, mas caro. Porque o valor estava naquele que fez. No artista plástico, arquiteto, sei lá como é que fala. Mas o valor estava por causa das mãos que fizeram aquele trabalho. No mundo você não tem valor, mas Deus está trabalhando na sua vida. E por isso, olha para alguém e diga: você tem valor. O Espírito de Deus está em você. Você tem valor. Você podia ser um vaso de pau, um vaso de barro, mas hoje você é mais valioso do que um vaso de ouro. Você é mais precioso do que um vaso de prata. Abre seus braços bem grande. Quarta-feira eu espero por você aqui 9 da manhã, 3 da tarde ou às 7 horas da noite. Escolha um dos 3 horários, o melhor horário para você, e compareça. Deus tem mais para fazer na sua vida, amém? Que o Senhor te conceda a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Que o Senhor te leve em paz e segurança para o teu lar e te guarde debaixo do seu grande e infinito amor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Traga todas essas bênçãos para dentro de você. Se abrace, ame, se valorize. Receba aí meu abraço, pastor Emerson, o abraço de cada pessoa que cooperou, que ajudou para que essa reunião fosse a bênção que foi. Agora aperta mais forte, receba o abraço do nosso Salvador, receba o abraço de Cristo Jesus. Ele está contigo, moldando a sua vida, moldando a sua história, transformando você em um vaso de honra. Saia daqui ainda mais forte, ainda mais resistente. Saia daqui ainda mais firme, em nome de Jesus. Se coloque mais uma vez na posição de receber e tome posse da bênção apostólica. Que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Cristo Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce e rica comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, não só hoje, não só agora, mas para sempre. E vamos juntos declarar um assim seja, bem alto e bem forte. E viva o Senhor. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma semana vitoriosa, abençoada, próspera, como um vaso de honra, em nome de Jesus.